Bom, eu vou te dar a minha opinião, ô Mendonça. Você é pastor, é pregador, né? Da palavra de Deus. Mas será que tu és um homem de Deus? Hã? Porque tu já votaste contra Daniel Silveira, lembras? O cara tá preso, com certeza ele iria por causa da cúpula, mas você votou também pela prisão do camarada, ok? Agora, áudio foi vazado dessa reunião de vocês ministros, em você fazendo uma autodefesa da Suprema Corte, como se vocês fossem intocáveis ou uma espécie de semideuses que não deveriam passar por determinadas situações. Eu vou falar a verdade, eu não confio em você. Agora prove ao contrário para a sociedade, para a população brasileira, que você realmente é um homem de Deus e vai fazer justiça aí também. Ou caso contrário, você é apenas mais um demônio, né, transvestido aí de pastor. André Mendonça, ministro do Supremo Tribunal Federal, se tornou o novo relator do inquérito que investiga traz as investigações do caso do Banco Master. Essa mudança aconteceu após a Polícia Federal encontrar menções ao ministro Dias Toffoli, antigo responsável pela relatoria, no celular de Daniel Vorcaro. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com Emanuel Pessoa, advogado especialista em direito empresarial. Tudo bem, Emanuel? Como vai? Boa tarde para você. Oi, doutor, tudo bom? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, Nelson. Tudo bom? Tudo ótimo. Doutor, como é que o senhor avalia essa troca de relatoria? Acho que dá para a gente trazer, né, dois ambientes. Os bastidores, talvez, né, dessa mudança, e agora o que pode mudar com o André Mendonça assumindo a relatoria do caso. Patrícia, eu vou só, antes de você não chamar de doutor, só Emanuel mesmo. Eu nunca gostei, eu acho uma formalidade muito ruim, ainda mais num país como o Brasil, que as pessoas usam isso como uma forma de separação social, né? Sobre a mudança de relatoria, absurdamente tardia, porque já fazia muito tempo que a gente sabia que havia grandes dificuldades na condução do Toffoli nesse caso. Primeiro momento foi quando ele viajou para Lima para assistir a final da Libertadores, né, para ver o Palmeiras jogar, num avião com um advogado e um dos diretores do Banco Master. Talvez ele não tenha feito nada de errado, talvez não tenha tido nenhuma conversa imprópria, mas a justiça ela não precisa apenas ser justa, ela também precisa aparentar ser justa. É a história da mulher de César, né? A mulher de César não basta que seja honesta, ela também que se parecer honesta. E o segundo ponto foi a condução simplesmente patética do processo no Supremo Tribunal Federal, no qual foi determinada uma acariação, invertendo a ordem do processo penal, inclusive com a nomeação de peritos, subvertendo completamente todos os precedentes e as regras habituais de instrução criminal no Brasil. E, por fim, as menções à questão do resort, né, de participação dele ou da família, ficou super confuso isso depois, por conta da maneira que há essa participação no resort, a maneira como as ações no resort foram vendidas. Então, o ministro Dias Toffoli, ao sair com as menções no celular do Daniel Vorcaro encontrados pela Polícia Federal, ele sai muito tarde, porque esses 3 pontos que eu levantei agora já deveriam ter sido suficientes para ele ter saído há muito tempo. Inclusive, diga-se, né, é uma vergonha que ele tenha saído, ele deveria ter sido saído pelo Supremo Tribunal Federal. Então, no momento em que é ele que decide sair por altos interesses institucionais, o que o Supremo Tribunal Federal está dizendo é que foi uma decisão dele, e não uma aplicação de regras jurídicas as mais básicas, entre as quais a ideia do princípio de que a justiça deve ser justa. Pois é, doutor. Eu tenho uma dúvida. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar também com o doutor Walter Mairovich, né? Mas o tempo era curto e não deu tempo de fazer uma pergunta que eu entendia era importante. No afastamento do ministro Dias Toffoli, afastamento não, ele saiu da relatoria e deixou a relatoria vaga, que foi ocupada agora pelo ministro André Mendonça. Se ele fosse indicado como suspeito, não pudesse seguir mais no caso, tudo aquilo que ele fez, as diligências, as provas, tudo aquilo que foi captado, seria, de certa forma, apagado? Na verdade, o que acontece é o seguinte, né?
Se ele é suspeito, a condução dos atos do processo, a partir dali, devem ser feitos por outro juiz, e na decisão que determina a suspeição, deve ser avaliada a extensão dos efeitos. Quando o próprio magistrado se declara suspeito, o magistrado subsequente é que vem e analisa se precisa se refazer atos. Mas a verdade, Nelson, pelo menos ao meu ver, é muito claro, é que se esse processo não reiniciar a instrução desde o início, se não reiniciar as depoimentos, inquéritos, ou seja, se ele não evitar se basear nos depoimentos que o Toffoli tomou, nós podemos ter uma nulidade processual mais adiante por conta da subversão da ordem do processo criminal. O Supremo Tribunal Federal já anulou operações policiais por coisas muito mais simples, banais, do que as que aconteceram no caso do ministro Toffoli. Então, na verdade, o que nós temos que ficar vigilantes é se, na verdade, toda essa situação não vai ser investigada, apurada, pessoas condenadas, para depois, com base nos erros processuais do Toffoli, esse processo não ser inteiro anulado após anos e anos e anos, de modo que aqueles que porventura tenham feito coisas erradas vão acabar escapando por filigranas jurídicas. Então, andaria muito melhor o André Mendonça se ele repetisse os atos processuais para evitar qualquer declaração futura de nulidade, porque o Supremo Tribunal Federal já é bem acostumado a declarar nulidade de operações por conta de coisas bem menores. Claro que no meio de todo essa crise que atinge não só o ministro Dias Toffoli, mas o Supremo, a gente viu também muita preocupação não só em torno da situação do ministro, mas também como isso mancharia o Supremo, como proteger ali a imagem da corte, proteger, não ceder a pressões externas, né, interferências externas. Como você viu, de fato, é um episódio que mancha a imagem do Supremo ou que exige ali dos magistrados um certo corporativismo para manter a imagem da corte ou garanti-la de não ter interferência de outros poderes ou de, enfim, desses escândalos? Olha, Patrícia, quando você me faz essa pergunta, eu falo para você que eu tenho um misto de uma vontade de dar uma risada grande e de ficar triste. Porque quando você fala proteger a imagem do Supremo, a minha primeiro pensamento que vem é que imagem? Que imagem? O Supremo Tribunal Federal hoje tem uma imagem pior perante a população do que o Congresso Nacional. E isso diz muita coisa. Alguém conseguiu a proeza de ser visto pelos brasileiros com olhos piores do que os brasileiros olham o Congresso Nacional, que é aquela instituição que a única coisa que é certa nele é que o próximo será pior do que esse. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem imagem nenhuma para preservar. Quando eles agem assim, para tentar, digamos, preservar a dignidade da corte, imagem da corte, estão tentando salvar o quê? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer brasileiro médio que não tenha medo de sofrer uma represália do Supremo Tribunal Federal por falar a verdade, ele vai dizer que ele não confia no Supremo Tribunal Federal e que o Supremo Tribunal Federal é a grande fonte de insegurança jurídica do Brasil hoje. O Supremo Tribunal Federal afasta investimentos, o Supremo Tribunal Federal atrapalha políticas públicas, o Supremo Tribunal Federal se mete no papel do Executivo, o Supremo Tribunal Federal se mete no papel do Legislativo. Então, o Supremo Tribunal Federal não tem imagem nenhuma para preservar. O que o Supremo Tribunal Federal deveria fazer era talvez tentar resgatar a imagem, porque existe uma diferença entre autoridade e coação. A autoridade, quando as pessoas se submetem voluntariamente a um poder, porque entendem que aquele poder funciona e é devido. E coação é quando as pessoas se submetem porque aquele poder exerce a força. Hoje as pessoas aceitam a força do Supremo por conta da coação, porque a autoridade não tem nenhuma. Operações anuladas por nada, se metem em políticas públicas, seja do Lula ou no ano passado do Bolsonaro, se metem em assuntos típicos do Congresso Nacional, decidem políticas públicas criando princípios cujos nomes não fazem nenhum sentido, que vem traduções do alemão com coisas que às vezes nem tem congruência com a realidade nacional, envolvimento em diversos escândalos. Que autoridade que o Supremo tem? O Supremo tem coação. O Supremo não tem autoridade. Então, preservar uma imagem, a imagem do Supremo Tribunal Federal já está na lama. O que eles deveriam fazer é aprender a ter um pouco mais de conduta, da aparência de ética, para que eles possam talvez resgatar a imagem que um dia já tiveram.
Porque hoje, enquanto você continua tendo ministros que podem fazer palestras financiadas por empresas, pagas por empresas, sobre os quais eles vão julgar, o que o povo que olha isso pensa? Quando você tem contratos milionários sem explicação, o que o povo pensa? Quando você tem ministro que se sente à vontade para ter viagens com um diretor de empresa que está em investigação sobre a relatoria dele, o que você acha que o povo pensa disso? O povo não se manifesta de forma mais veemente porque as pessoas têm medo de pegar 18 anos de cadeia, porque falar mal do Supremo Tribunal Federal pode ser enquadrado, né? Eu fiquei simplesmente atônito quando o Fachin falou que as pessoas que criticam o Supremo Tribunal Federal são pessoas que estão atentando contra o Estado Democrático de Direito. Ele não falou exatamente assim, né? Mas é a conclusão lógica que se chega daí. Ninguém atenta contra o Estado Democrático de Direito quando se critica os seus funcionários, os seus servidores. Nós pagamos o Supremo Tribunal Federal. Todos nós podemos criticar os erros do Supremo Tribunal Federal e o seu problema de funcionamento. Ninguém está pedindo que seja fechado, ninguém está pedindo que deixe de funcionar, ninguém está pedindo isso. A gente está pedindo que funcione de forma ética, nos estritos limites da Constituição Federal e da legislação de regência. Então, eu acho que o Supremo precisa começar a entender que ele deve sim aceitar as críticas da população, deve sim fazer um meia-culpa e deve começar a se limitar ao seu papel institucional. Hoje, o Supremo é o maior poder do país. Se você perguntar para alguém quem manda no Brasil, são os 11 capas pretas, sendo que 3 deles mandam mais que todos os outros. Emanuel Pessoa, muito obrigado. Foi muito bom conversar com você nesse... É pena que é curto o espaço, mas já dá para entender. Se eu não voltar na próxima, Nelson, o Supremo me prendeu. Não, vai estar assim, imagina. Você não falou nada que não seja verdade, né? E com conhecimento, obviamente, jurídico sobre o assunto e legal. Obrigado, viu, Emanuel? Bom carnaval para você, aproveite bastante. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até logo. Obrigada.